Jesus foi batizado pelo profeta João Batista, porque assim estava escrito. João Batista estava esperando, Ana Paula, um sinal de Deus para mostrar a ele o Messias. João Batista estava no Rio Jordão, e a missão, ele batizava os homens, as mulheres. Quando ele olhou, ele viu se aproximando um homem. Quando este homem se aproxima, ele disse: eu vim para cumprir as escrituras, me batiza. João Batista disse: não, mestre, tu que vai me batizar. Ele disse: não, João Batista, para que se cumpra as escrituras. João Batista pegou o mestre, desceu sobre as águas e levantou Jesus, e uma pomba descia do céu, aleluia, e pousava no ombro do mestre, e uma voz bradava do céu: este é meu filho amado. João Batista disse: segui, a partir de agora, segui a ele, que o meu ministério acabou. Quando Jesus foi batizado pelo profeta João Batista, Jesus foi conduzido, presta atenção, é muito importante. Jesus foi conduzido ao deserto. Deserto é um lugar seco. Deserto é um lugar de difícil acesso. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de tristeza. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ana Paula, ao chegar no deserto, Jesus passou 40 noites, 40 dias sem comer e sem beber. Interessante que o profeta Moisés também, ele passou 40 dias no Velho Testamento. O profeta Moisés. Quando Jesus Cristo passa os 40 dias de jejum, de tudo, irmã, ele estava muito fraco, porque Jesus era homem e Jesus era Deus. Como Deus, o diabo não poderia tentar Jesus, mas como homem, ele poderia tentar Jesus, porque Deus não se tenta. Todos nós podemos ser tentados pelo diabo. Porém, aqueles que andam, Salmo 91, na sombra, é na sombra, imagine na presença. Aquele que anda na sombra do Onipotente descansará. Jesus está no estado de sede e de fome como homem. O Senhor passa quantos dias sem comer? Irmã, quantos dias? Nem meia hora que passa. Jesus passou 40 dias, não é brincadeira. Como homem, ele entrou em estado de fraqueza. Se você passar um mês sem comer feijão, você adoece, porque o feijão tem ferro para o organismo. Jesus estava no estado de fraqueza. O corpo de Jesus estava muito frágil. Jesus estava muito debilitado como homem, porque para ir à cruz tinha que ser o homem Jesus, o homem que sente dor, que chora, o homem Jesus. Quando Jesus está nesse processo, quem se apresenta a Jesus? Quem? O próprio diabo. O diabo é um ser invisível, sagaz.
Ele não tem pena do seu sofrimento e nem tem pena se você está sofrendo. Para Ele é prazeroso ver o bêbado caído. Para Ele é prazeroso. Para Jesus não. O diabo, ele não tem pena da raça humana. Eu vou lhe explicar por que ele não tem pena. E a meta dele, Ana Paula, é a Bíblia diz que ele veio para matar, destruir e roubar. A meta do diabo é matar. Porque o privilégio que ele tinha lá, a senhora vai ter. Por isso que ele não quer que nós subimos com o mestre. Aí ele foi até Jesus, achando que Jesus, como homem, ia ceder. A Bíblia diz que a gente pode até passar por momentos difíceis, mas mencionando o nome do Senhor, aí você tem posse de vitória. Quando ele se apresenta ao mestre, ao homem da Galileia, ao Jesus de Nazaré, ele faz uma pergunta ao mestre. Naquele exato momento, como não é, né? Maria, naquele exato momento, estava havendo uma batalha. Se Jesus ali pecasse, ele não teria oportunidade de subir, porque o sacrifício era uma ovelha sem pecado, e Jesus não poderia pecar, senão estava desfeito o sacrifício. Naquele exato momento, Jesus estava frágil. Pode sentar nisso. Está um pouquinho alto, é? Está um pouquinho alto. Mas tu pode sentar, fica à vontade. É um prazer, viu? Como é seu nome? Rodrigo, é um prazer. Sinta-se bem. Você está na presença de Deus, não na minha presença. Tá certo? Eu estou ministrando uma mensagem de tentação. Jesus foi tentado como homem, como Deus não, porque Jesus tinha duas naturezas, ele tinha a terrena e a divina. A divina, ele era o próprio Deus, e a terrena, ele era o Filho de Deus. Jesus passa 40 dias, você está chegando agora, sem comer e sem beber. Jesus estava fraco como homem, o corpo de Jesus estava debilitado. O diabo faz a primeira pergunta ao mestre. Ele faz uma pergunta ao mestre para tentar o mestre a fazer a vontade dele. Quem faz a vontade do diabo é morte. Quem faz a vontade de Jesus é vida. Escuta o que foi que ele disse. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois Jesus teve fome como homem. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele queria colocar dúvida no mestre. Quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, ele quis que Jesus ficasse perdido. Aí ele diz: transforma essas pedras em pães. Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Jesus, ele não conseguiu. Ele veio com a segunda tentação. Imagine você, se o próprio diabo, ele tentou Jesus como homem, quanto mais eu e você. Por exemplo, bebida.
É uma tentação que ele joga no homem. É um prazer da carne. O diabo se alimenta da carne. Jesus se alimenta do teu espírito. O diabo leva a pessoa ao vício do cigarro. Quem está no vício do cigarro está na vontade do diabo. Quando a pessoa é liberta do vício, está na vontade do mestre. Ele conduz Jesus a uma torre muito alta, a um pináculo. Escute que ele é sagaz. Ele não tem pena de você. Pena de você tem Yeshua, Jesus Cristo. Ele tem pena e ele te ama. E a vontade de Jesus é que você entenda que a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. E quando a palavra entra, jorra dentro da pessoa uma fonte para a eternidade. Da castrimite. Deus da castrimite, calme. Amarabessúria. Leão da castrimite. Jesus está aqui, igreja. Glória a Deus. Jesus está aqui. Ao levar Jesus no alto pináculo, ele diz para o mestre: te joga, porque está escrito: se tu se jogar daqui, teu pai enviará os anjos para que tu não se arrebente no calçamento. Jesus, com a palavra, disse uma palavra que impactou o diabo. Ele disse: não atentarás o Senhor teu Deus. Ele estava tentando e colocando dúvida no mestre. Por exemplo, dos fatores que mais ele age no ser humano é confundir a mente do homem. O homem, ele é um ser intelectual, porém a mente dele pode ser deturpada, porque Jesus Cristo, ele quer entrar na mente humana, mas os homens querem mais as trevas do que a luz. Glória a Deus. Ele não consegue. Na terceira opção, ele pega Jesus, escute, ele mesmo conduz o mestre. Jesus estava pronto, irmão, naquele exato momento, a confrontar, porque Jesus, ele veio confrontar e tirar as trevas que pairavam sobre a face da terra. E agora é a função da igreja, é confrontar o pecado. O que é pecado, pastor Lau? É errar o alvo. Você está errando o alvo, é pecado. Você está desagradando ao Criador. O diabo não estava conformado. Ele mostra a Jesus, escute, ele mostra a Jesus todos os reinos da terra. Ao mostrar as grandes metrópoles, naquele tempo, ele diz para Jesus: ofereça a Jesus aquilo que é do Pai. Deus te criou. Tudo que passou a existir, ele disse: haja, passou a existir. Deus. Aí ele disse para Jesus: tudo isso aqui eu te dou se tu me adorar. Como é que eu posso dar algo que não é meu? Isso é ladrão. Ele queria dar a Jesus aquilo que é do Pai de Jesus, o Criador, Deus, a criação divina. escute,
resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Escrito é aqui, olha. Aqui aberto é a boca de Deus, aberto. Fechado é um livro. Quando fala assim, é Deus falando com a criação. Jesus disse. Então disse-lhe Jesus: vai-te, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O diabo partiu, saiu da presença do mestre. O Pai enviou os anjos com um banquete do céu para o mestre, e Jesus se alimentou. Como homem, Deus cuida de você. Como homem, Deus está atento aonde você vai, o que você faz, para onde você vai. Deus está atento. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, Ele venceu a tentação. Se Ele venceu, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedor nele. Então, não tem motivo para se queixar, mas sim de agradecer. E a palavra é gratidão a ti, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito por mim. Eu quero agradecer a Deus. A mensagem foi pregada.